Bom, pessoal, meu nome é Jailton Mota. Nós vamos continuar trabalhando as aulas de mecânica. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar os gráficos do movimento uniformemente variado. Vocês estão vendo aí na tela o meu nome, Jailton Mota, está aí o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato comigo para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. O meu e-mail está aí na tela, vocês podem acessar na hora que quiser. Nesta aula, nós vamos tratar do assunto movimento ou gráficos do movimento uniformemente variado. Bom, pessoal, a primeira equação do movimento uniformemente variado é a equação horária do espaço. S é igual a S0 mais V0t mais alfa sobre 2t ao quadrado. Lembrando que esse alfa aí é a aceleração escalar. Bom, como t está elevado ao quadrado, isso é uma função do segundo grau. Então, se eu quiser desenhar o gráfico da equação horária do espaço para o movimento uniformemente variado, eu tenho que desenhar uma parábola, ok? Vamos lembrar da matemática. A concavidade da parábola pode estar voltada para cima ou pode estar voltada para baixo. É importante que você lembre que quando a concavidade da parábola estiver voltada para cima, significa que a aceleração escalar do móvel vai ser positiva. Quando a concavidade da parábola estiver voltada para baixo, a aceleração escalar do móvel vai ser negativa. Eu queria que vocês olhassem para esse quadrozinho que está aparecendo na tela de vocês, que eu queria fazer algumas observações que são importantes. Percebam que essa parábola tem um vértice. Qual é a importância do vértice na nossa aula? Esse vértice me diz que há uma inversão do movimento, ou seja, no ponto do vértice da parábola, a velocidade final do móvel é zero. Uma inversão como? Ora, eu posso ter um movimento acelerado se transformar num retardado, ou posso ter um movimento retardado se transformando num movimento acelerado. Então, vamos lá. Observações importantes, então. Toda vida que eu olhar o vértice dessa parábola, eu vou concluir que a velocidade final nesse instante é igual a zero. Lembrando, quando a concavidade da parábola estiver voltada para cima, a aceleração escalar é positiva. Concavidade da parábola voltada para baixo, a aceleração vai ser negativa. Outra observação importante nesse gráfico é que você percebe que nos dois gráficos, o gráfico toca o eixo do tempo, né? Toda vida que esse gráfico passar pelo eixo do tempo e o gráfico do espaço quanto o tempo, nós estamos passando pela origem do movimento. Tá claro isso? Então vamos repetir. Concavidade da parábola voltada para cima, aceleração escalar negativa. Concavidade da parábola voltada para baixo, a aceleração escalar negativa. Vértice da parábola, há uma inversão no movimento, ou seja, a velocidade nesse instante, a velocidade final vai ser igual a zero. No próximo quadro, nós vamos ver agora o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Lembrando que V é igual a V0 mais alfa t. Então, nós temos uma equação do primeiro grau agora. Se a equação é do primeiro grau, o gráfico não vai ser mais uma parábola, vai ser uma reta. Percebam que eu desenhei para vocês dois gráficos. No primeiro gráfico, perceba que a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, consequentemente, a aceleração é positiva. No segundo gráfico, a velocidade final é menor do que a velocidade inicial, consequentemente, a aceleração vai ser negativa. Observação importante, perceba que no gráfico de velocidade quanto tempo, tem um ponto do gráfico em que a velocidade é zero, então nesse caso há uma inversão do movimento, tá claro isso? Então, toda vida que no gráfico de velocidade quanto tempo, a reta tocar o eixo do tempo, nesse instante há uma inversão do movimento, ou seja, a velocidade final do móvel é zero. Então, só repetindo, V é igual a V0 mais alfa t, uma equação do primeiro grau. O gráfico é uma reta. Essa reta pode estar subindo, consequentemente a aceleração é positiva, porque a velocidade final é maior do que a inicial, ou pode estar descendo. Nesse caso, a aceleração é negativa, porque a velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Bom, no próximo quadro, nós vamos ver agora o gráfico da aceleração em função do tempo. Lembrando que o movimento é chamado de uniformemente, tá certo? Variado, porque a aceleração mantém-se constante. Então, se eu quero desenhar um gráfico de aceleração quanto tempo, é claro que a aceleração não pode mudar. Então, o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Se essa reta estiver acima do eixo do tempo, é porque a aceleração é positiva.
Se a reta estiver abaixo do eixo do tempo, é porque essa aceleração vai ser negativa. Entenderam, pessoal? Bom, vamos continuar. No próximo quadro, certo? Nós vamos resumir o que eu disse até agora. Então vejam aí que eu botei os dois primeiros gráficos para a gente comparar. No primeiro, é o gráfico que é uma parábola. Por quê? Porque é uma equação do segundo grau. No segundo é uma reta, porque é uma equação do primeiro grau. No primeiro, S é igual a S0 mais V0t mais alfa sobre 2t ao quadrado. Uma parábola. No segundo, V é igual a V0 mais alfa t, é uma reta. Eu queria só que você lembrasse aquilo que eu disse. No ponto de inversão, ou seja, no caso da parábola é o vértice, e no caso da reta é o ponto em que ela passa pelo eixo do tempo. Nesse momento aí a velocidade é zero. Tá claro isso para vocês? Então queria deixar bem claro isso para que vocês não esqueçam. No próximo quadro, eu queria só fazer uma observação importante sobre o que a gente acabou de ver. No instante da inversão do sentido do movimento, temos movimento retardado inicialmente. Por quê? Porque a aceleração e a velocidade têm sinais contrários. E depois da inversão, nós temos o movimento acelerado. Por que acelerado? Porque a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, ok? Então, antes da inversão, movimento retardado. Velocidade e aceleração, sinais opostos. Depois da inversão, movimento acelerado. Por quê? Porque a aceleração e a velocidade têm sinais iguais. No próximo quadro, eu gostaria de fazer algumas observações que vão ser importantes para que vocês resolvam a questão usando os gráficos. Primeira observação, quando eu tiver um gráfico de velocidade contra o tempo, tá certo? Essa área contida no gráfico é numericamente igual à variação do espaço. Então vamos lá. Velocidade contra o tempo. A área que está abaixo do gráfico, entre o gráfico e o eixo do tempo, é numericamente igual à variação do espaço. Só repetindo. Gráfico de velocidade contra o tempo. A área formada entre o gráfico e o eixo do tempo é numericamente igual à variação do espaço. Bom, segunda observação. Segundo quadro. Na segunda observação, eu tenho novamente o gráfico de velocidade contra o tempo, né? Agora, perceba que tem um detalhezinho matemático que pode fazer a diferença. Quando você quiser calcular a aceleração, você pode usar a tangente do ângulo formado entre o gráfico e o eixo horizontal. Essa tangente me dá o que, pessoal? A aceleração. Bom, observação número 3 agora, por favor. A observação número 3, o gráfico mudou. Agora é o gráfico da aceleração contra o tempo. Bom, quando eu tiver um gráfico de aceleração contra o tempo, a área contida entre o gráfico e o eixo do tempo é numericamente igual à variação da velocidade. Só repetindo. Então, quando eu tiver um gráfico de aceleração contra o tempo, essa área do gráfico até o eixo do tempo é numericamente igual à variação da velocidade. Bom, pessoal, no próximo quadro tem uma observação que é importante. Toda vida que eu for falar no movimento uniformemente variado, vamos lembrar uma regra que é importante, que vocês já sabem, mas que a gente vai usar muito aqui. Se eu quiser calcular a velocidade média no movimento uniformemente variado, eu tenho duas opções. Ou eu faço a média aritmética de duas velocidades, ou posso calcular a velocidade média como a gente calcula em qualquer movimento, ΔS sobre ΔT. Então, se eu juntar essas duas fórmulas, eu posso dizer assim, ΔS sobre ΔT é V mais V0 dividido por 2. Isso é importante, isso resolve uma quantidade interessante de questões que vocês vão ver sobre esse assunto. Por falar em questões, no próximo quadro agora, nós vamos fazer uma questãozinha para ver se a gente entendeu os conceitos aí. Eu desenhei para vocês um gráfico, perfeito? E eu queria que vocês me dissessem qual é a equação que está abaixo que representa esse gráfico. Por favor, vamos analisar com calma. Percebam que a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, você já sabe que a aceleração seria negativa. Se você quiser ter uma certa vantagem em tempo, você já elimina as opções em que a aceleração é positiva. Por quê? Porque eu sei que quando a concavidade de uma parábola está voltada para baixo, a aceleração escalar vai ser o quê? Negativa. Outra coisa que nós comentamos, aonde há a inversão do movimento, ou seja, no verso da parábola, a velocidade final do móvel é zero. Bom, aproveitando essas dicas que eu dei, vamos tentar resolver a questão. Vamos ver aí a resolução no próximo quadro. Vamos lá. Tempo igual a zero. Nós temos a velocidade inicial. No tempo 2 segundos, a velocidade é zero, a inversão do movimento. Vamos substituir isso então.
ΔS sobre ΔT, a formulazinha que a gente viu, é igual a V mais V0 sobre 2. Vamos lá. No tempo igual a 0, o espaço é 0. Menos 12, dividido por 2, vai me dar igual a quanto? 0 mais V0 sobre 2. Se eu cancelar 2 e 2, eu vou concluir que a velocidade inicial do móvel é quanto, pessoal? 12 metros por segundo. Muito bem. V é igual a V0 mais ΔT. Na velocidade 0, a gente lembra que o tempo é 2, né? Então vamos substituir. 0 é igual a V0, que é 12, mais alfa vezes 2. Consequentemente, o meu alfa aí vai ser igual a quanto, pessoal? Menos 6. Então eu posso montar minha equação. Posso? Vamos lá. Espaço inicial vai ser menos 12, tá certo? Velocidade inicial 12 e aceleração é 6, ou melhor, menos 6. Então a equação que eu vou marcar como correta seria a letra D. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe para o meu e-mail que está aparecendo aí no quadro para vocês. É importante também que vocês acessem as redes sociais da escola. Até a próxima, pessoal.